Venho falar de uma herança que recebi de ti. Venho dizer que me sinto pequeno diante do que me pedes. E às vezes não me sinto capaz. Mas quero dizer também que amo o que me propuseste. Compreendo que não devo ser florista, nem vendedor de sal, mas sim jardineiro e sal. Preciso trabalhar cada dia para poder fazer a minha parte. Vejo que ninguém vai construir aquilo que eu devo construir. Percebo que sou uma parcela importante. Gostaria de ser uma artista a trabalhar este mundo cheio de tantas coisas belas. Dá-me, Senhor, a consciência de que o mundo precisa de minhas mãos. Dá-me coragem para preparar bem e assim poder levar adiante a herança gloriosa que me deixaste. Quero trabalhar como alguém significativo para o mundo. Ajuda-me a ser uma fonte de água viva e uma fonte de tua luz. Se ao meu lado está o autor da minha fé, eu vou, a força ele me dá, coragem pra enfrentar o que vier. Eu vou e crendo levarei a salvação aos meus, a minha família. Já não importa o grau a que eu cheguei, eu vou seguir decididamente o amado Rei. Boa tarde, graça e paz. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda live, que tem como tema Catequese e Vocação, Encontro de Duas Liberdades. Essa live ela está sendo realizada pela Paulinas Curso. Eu sou a irmã Sheila Araújo, irmã Paulina, e em nome de Paulinas Curso, acolho a cada uma de vocês. Já aproveito para pedir para vocês, para deixarem nos comentários de onde você está acompanhando esta live. Estamos no 3º ano vocacional, que nos convida a refletir a vocação como graça e que nos envia em missão. Esse 3º ano vocacional que tem como lema Corações Ardentes, Pés a Caminho. E neste mês das vocações, estamos refletindo sobre as diversas facetas dos aspectos vocacionais. No dia 1º de agosto, falamos sobre a graça do chamado. E na live de hoje, falaremos sobre a catequese e vocação, encontro dessas duas facetas. E quem irá nos ajudar a refletir sobre essa temática é a irmã Ana-Lisa Arigoni Apostolina. Já aproveito para deixar um recado para vocês, que esta transmissão dessa live, ela se dá nos canais do YouTube e Facebook de Paulinas Curso. E peço a você que se inscreva nesses canais, curta e compartilhe para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Lembrando também que Paulinas Curso está no Instagram, então aproveita também para curtir essa rede social da Paulinas Curso. Então, esta é a segunda live da série Lives no CAP, Caminho para Formar Discípulos Missionários.
No primeiro dia de agosto, nós refletimos, como eu já falei, né, catequese e vocação, a graça do chamado. E quem refletiu essa temática foi a irmã Lucivânia Conceição Oliveira, que também é apostolina. E para você que perdeu esta live do dia 1º, não tem problema, ela está gravada. Então, basta você acessar o canal do YouTube e do Facebook da Paulinas Curso. Aproveito também já para apresentar para vocês as próximas datas e as temáticas das próximas lives, que acontece todas as terças-feiras ao longo desse mês de agosto, que é uma parceria também com as irmãs apostolinas. E as irmãs apostolinas que têm na família Paulina a missão de anunciar a boa nova da vocação, isto é, o diálogo entre Deus que chama e a pessoa que na liberdade dá a resposta. E nos diz o nosso fundador, o beato Tiago Aberione, que continuam sendo um incentivo e impulso diário para nós. É necessário consumir a vida e oferecê-la pelas vocações. Então, essa é a missão, o carisma das nossas irmãs apostolinas que fazem parte da família Paulina. Então, no dia 15 de agosto, nós vamos refletir sobre catequese e vocação, o cuidado da formação humana, espiritual e cultural, que terá como convidada a irmã Lucivânia. No dia 21 de agosto, catequese e vocação, a missão da escuta. A nossa convidada será a irmã Francesca. No dia 28, catequese e vocação, o catequista animador vocacional. E quem irá refletir essa temática será a irmã Francesca. Então, já marca aí na sua agenda, toda terça-feira, às 16 horas, com transmissão no YouTube e Facebook da Paulinas Curso. Então, nesse momento, eu quero convidar a irmã Analisa Arigoni, apostolina, para se apresentar e iniciar a sua fala. Então, irmã Analisa, novamente, bem-vinda a todos vocês que estão acompanhando esta live, e a palavra está com você. Muito obrigada, irmã Sheila, uma boa tarde, uma alegria muito grande, e cumprimento as pessoas que estão nos acompanhando. É uma alegria voltar aqui, eu quero agradecer de coração as irmãs Paulinas, nossas irmãs mesmo, que nos oferecem no mês de agosto essa possibilidade de partilhar algo de tão precioso como o carisma vocacional que recebemos pelas mãos do bem-aventurado Tiago Alberione por parte de Deus. É uma alegria muito grande também para mim estar aqui com vocês catequistas, vocês que têm essa missão tão grande e tão preciosa na igreja. Assim, palavra e gratidão às irmãs Sheila, irmãs Paulinas e a vocês que estão nos acompanhando nessa live. Então, irmã Analisa, depois dessa apresentação, eu passo a palavra para você, para que você possa desenvolver esta temática. Catequese e vocação, encontro de duas liberdades. Então, a palavra está novamente com você. Obrigada, irmã Sheila. Só aproveito, vocês veem aqui atrás de mim a imagem da Rainha dos Apóstolos. Não sei se todo mundo a conhece, a Rainha dos Apóstolos é o título com o qual nós, da família Paulina, temos Maria no nosso coração. E só para dizer para vocês a coisa mais bela da Rainha dos Apóstolos, todas as imagens de Maria são belas, mas o particular da Rainha dos Apóstolos, geralmente Nossa Senhora segura o menino Jesus. Mas a Rainha dos Apóstolos oferece Jesus ao mundo. E é isso que, como família paulina, somos, Padre Alberione falou, a vossa missão é a missão de Maria, oferecer Jesus ao mundo. E penso, vocês catequistas que nos acompanham, porque a vossa missão é a mesma também. A vossa missão, como catequistas, não é fazer quem sabe o quê. A vossa missão é oferecer Jesus
aos vossos catequizandos. Primeiro recebê-lo, para depois oferecê-lo. Assim, quero confiar esse encontro e a vida de cada um de vocês, a vossa missão, a Maria. E sentam, invoquem sempre Maria na vossa missão da catequese, para que ela vos ajude a fazer isso, oferecer Jesus às pessoas que Deus confia aos vossos cuidados. E com isso vamos entrar no tema do nosso encontro. Eu preparei algumas slides, não sei, irmã Sheila, se eu já posso partilhar aqui. Pode partilhar. Perfeito. E este é o nosso tema, catequese e vocação, encontro de duas liberdades. Mas antes de entrar no nosso encontro de hoje, eu gostaria de retomar com vocês, já a irmã Sheila falou, do encontro da semana passada, que foi conduzido pela irmã Lucivânia, de um jeito muito ligeiro, muito profundo e simples. E ela destacou alguns pontos que eu acho importante retomar para dar continuidade com o encontro de hoje. No tema da catequese, da sua fala, era catequese e vocação, a graça do chamado. E a irmã Lucivânia nos convidou a retomar e a refletir a partir de um texto da Palavra de Deus, o texto de Atos 8, 26, 39, onde se conta do encontro entre Filipe e Eunuco. E nessa sua fala, a irmã Lucivânia destacou 3 elementos que acho muito importante retomar. Primeiro, ela falou do trajeto da graça. De onde nasce a graça? A graça nasce de Deus. A iniciativa é sempre de Deus. Deus é sempre o primeiro. E, em segundo ponto, ela refletia sobre as mediações da graça. É muito bonito ver como nosso Deus Todo-Poderoso, que poderia fazer tudo sozinho, desde o início ele quis envolver nós, homens e mulheres, como mediações, para que a graça chegasse. E a irmã Lucivânia nos apresentava uma imagem muito cara ao nosso fundador, Beato Tiago Alberione, que falando para nós apostolinas, dizia que nós temos que ser canais da graça da vocação, que parte de Deus e chega até as pessoas. E a irmã Lucivânia falava, você catequista também é chamado a ser canal da graça. O encontro pessoal com Jesus te leva a doar Jesus aos outros. Assim, o catequista é canal desta graça. E terceiro ponto que a irmã Lucivânia frisava na sua partilha é que a graça do chamado, que vem de Deus, pede sempre uma resposta. Deus entra numa relação pessoal com cada pessoa e espera uma resposta. Esse foi o que a irmã Lucivânia falou para nós e terminou com uma história que falava de avião. Não vou falar para você que história, se você acompanhou, você sabe. Se você não pôde acompanhar, como a irmã Sheila falou, eu te peço de reescutar a live da irmã Lucivânia, que foi muito interessante, e descobrirá o significado do avião. E agora vamos, a partir dessa fala da irmã Lucivânia, entrar no tema de hoje, que é catequese e vocação, encontro de duas liberdades. Eu gostaria de desenvolver a minha partilha a partir de 3 pontos. O primeiro, qual efeito a graça produz em nós? Segundo, o que isso tem a ver com a vocação? E terceiro, o que isso tem a ver com a catequese? Uma coisa que peço para vocês que nos acompanhem, por favor, que interajam por quanto seja possível através da chat, seja com perguntas, seja com comentários, fazendo ressoar algumas palavras que mais tocou o seu coração, porque isso nos ajuda a interagir um pouco nesse momento de partilha.
E vamos com a primeira questão. Qual efeito a graça, já que no primeiro encontro se falou de graça, qual efeito a graça produz em nós? E aqui eu gosto muito de usar uma pintura, uma imagem. Quem acompanhou uma live que eu fiz no ano passado aqui sobre a missão vocacional da catequese já viu esta pintura. É um particular da pintura da criação de Adão, de Michelangelo Buonarroti, que se encontra no Vaticano. E nesta pintura, o pintor quer representar o momento da criação, a mão direita forte de Deus e a mão esquerda, que é a mão do homem, no momento da criação. Por que coloquei esta imagem aqui? Porque o primeiro efeito que a graça produz em nós é a vida. Na criação, a graça de Deus é transferida para o homem e o homem começa a viver. Ou seja, a graça de Deus nos deu a vida. Nós nascemos, estamos neste mundo porque Deus nos quis. Mas esta graça nos acompanha ao longo de cada instante. Muitas vezes a gente esquece disso. Mas o que nos faz ser vivos, fisicamente, interiormente, espiritualmente, é esta graça que habita em nós. Assim, primeiro efeito da graça é a vida. E gostaria que nesse momento cada um de vocês agradecesse a Deus por esta graça, por esta vida que nós temos. Quanta graça está em nós. Mas ainda, qual é o outro efeito importante da graça? E aqui chamo um catequista muito significativo, um catequista que trabalhou em modo incrível para anunciar a palavra. E que ele tem uma dica importante sobre o efeito da graça. Este catequista é São Paulo. Também para nós, família paulina, dizia o Padre Alberione, o fundador. E São Paulo tem nas suas cartas, uma carta que é a carta aos Gálatas, que eu aconselho vocês a retomar na mão. Tem até, se as irmãs podem colocar aqui nos links, tem a irmã Zuleika, uma irmã paulina, fez uma live em 2021. 2021 foi o ano em que a carta aos Gálatas foi a carta do mês bíblico, do mês da Bíblia. A irmã Zuleika fez uma live muito bonita em que apresenta a carta aos Gálatas. Assim, aconselho ler e aconselho assistir a esta live. E nesta carta, em primeiro lugar, Paulo testemunha a força da graça na vida dele. Diz no capítulo 1, versículo 15. Deus, porém, me escolheu antes de eu nascer e me chamou por sua graça. Estamos falando de vocação, ano vocacional, mês vocacional. Paulo, ciente de ter sido escolhido antes de nascer e chamado não pelos méritos dele, mas pela graça de Deus. E nesta carta, no capítulo 5, versículo 1, Paulo diz isso. Cristo nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres. Ou seja, qual efeito a graça produz em nós? A graça nos faz pessoas livres. A liberdade é fruto da graça. Diz o Papa Francisco, no batismo, nós passamos da escravidão do medo e do pecado para a liberdade dos filhos e filhas de Deus. Que coisa bonita! A liberdade é algo que é nosso, por graça de Deus. Mas vamos refletir um pouco sobre essa dimensão da liberdade, pensando no mundo de hoje. Como hoje, nos tempos de hoje, se pensa na liberdade? Como se
se vivencia a liberdade. Eu aqui encontrei alguns textos que me pareceram muito, muito interessantes. Vou ler para vocês, para partilhar melhor esse texto, que eu peguei de um site que vai ser também partilhado aqui na chat, onde vocês podem voltar a encontrar o artigo inteiro. E o autor diz assim, que a sociedade contemporânea herdou das gerações passadas as conquistas de inúmeras lutas em nome da liberdade. Regimes de escravidão deram lugar à livre cidadania. Ou seja, quantos passos nós demos em chave de liberdade. Graças a Deus, quantos passos, quantas escravidões foram superadas. Mas, do mesmo tempo, diz ele, atualmente, vive-se uma cultura na qual se diz que cada um é livre para fazer o que bem entender. E o falso sentimento de que tudo é possível, desde que se queira, cria também falsa compreensão do que seja a liberdade e de como ela pode ser vivida. Ou seja, uma falsa liberdade que se transforma em escravidão. Vamos pensar nas nossas realidades, queridos irmãos e irmãs. Será que isso não é o que nós vemos? Eu sou livre porque eu faço o que eu quero. Ou seja, o que está aqui no centro do mundo? Essa imagem que eu coloquei aqui. O mundo está na minha mão, mas no centro do mundo estou eu, o que eu quero, o que eu sinto, o que eu. No mundo de hoje passa muito esta dimensão do eu. Crianças, jovens, adolescentes, adultos. Será esta a liberdade a qual Deus nos chamou? Será esta a liberdade que nós herdamos pela graça de Deus? Aqui, novamente, chamo em ajuda o nosso catequista Paulo. E Paulo tem uma frase na carta aos Gálatas muito clara a este respeito. Eu gostaria que a lêssemos juntos, cada um da sua casa. Vamos ler juntos o que Paulo diz nessa carta aos Gálatas. Irmãos, vocês foram chamados para serem livres. Que essa liberdade, porém, não se torne desculpa para vocês viverem satisfazendo os instintos egoístas. Pelo contrário, disponham-se a serviço um dos outros através do amor. Olha que frase forte que São Paulo nos diz. Nós fomos chamados para ser livres. Esse é um chamado que Deus nos faz. Mas esta liberdade não é, como diz Paulo, para satisfazer os instintos egoístas, fazer o que eu quero, mas se disponham a serviço uns dos outros através do amor. E tem uma fala de um outro catequista, grande catequista, que comenta esta carta aos Gálatas, que é o Papa Francisco. O Papa Francisco, peço desculpa que aqui se lê um pouco mal, mas diz assim, a liberdade não é um modo libertino de viver, segundo o instinto, desejos individuais e impulsos egoístas. Pelo contrário, a liberdade de Jesus leva-nos a estar, escreve o apóstolo Paulo, a serviço um dos outros. Mas é isso escravidão? Se perguntou o Papa. Sim, a liberdade em Cristo contém alguma escravidão, alguma dimensão que nos leva ao serviço, a viver para os outros. E acrescenta o Papa, mais uma vez encontramos-nos perante o paradoxo do Evangelho. Somos livres para servir, não para fazer o que queremos. Somos livres quando servimos, e é disto que vem a liberdade. O Papa acrescenta, encontramos-nos verdadeiramente somente quando nos doamos.
Olhem que frase forte. Até esta catequese, essa também vai ser colocada aqui na chat. O Papa Francisco fez várias catequeses sobre a Carta aos Gálatas, e uma delas foca nesse tema da liberdade ligado com a caridade. Para nós, cristãos, ser livre significa ser livre de servir. E olha que bonito, vocês são catequistas, não é? E vocês receberam o ministério do catequista. E ministério, vocês sabem melhor que eu, significa serviço. Vocês, irmãos e irmãs, se colocam à disposição para servir. Esta é a verdadeira liberdade à qual Deus nos chama. E para concretizar, dar também uma pequena pausa na minha fala, eu peço à irmã Solange de passar um breve vídeo que acho interessante sobre essa temática do servir e da conversão que nós precisamos ter para acolher esta graça que Deus quer nos dar. Assim, peço, por favor, às irmãs de mandar. É legendado em português. That kid, every time I'm pulling out, he's right there. Man, someone needs to talk to his parents, if they're ever at home. What is up with the traffic today? And always, every day, this intersection's always crowded. I hate pulling out of here. We need some of these dumb roads. Oh, there's... Okay, so I'm not even here. Right. Great lady. The princess of parking. Oh, sure. Take the spot. Way to be considerate. Oh, you kidding me? Unbelievable. Oh. Thank you, ma'am. Have a great day. It's about time. Let's see, what do I want? Yeah, could I add a cookie to that order? Yeah, no problem. Yeah, no problem, only guy in the world. I'm sure you need your cookie. The world, your oyster, and he's serving your cookie. Thanks, sir. Thank you so much. What can I get for you? Yeah, I'll have a tall decaf macchiato. Yeah, sure, no problem. $3.85. And it might take a few minutes here. We've got quite a line, obviously, and thanks for your patience. Great. Yeah, great. Great for me. Winning again. Unbelievable. What? What is... What is that? What in the world? Oh. What am I supposed to do? How can I do anything about that? Can I even help with that? I don't... Your copy, sir. I can't take this anymore. I gotta get out of here. Hey, watch it. Sorry, so sorry.
Hey, buddy, come here. Obrigada pelo ter colocado o vídeo. E acredito que esse vídeo, também se não conseguiram acompanhar as legendas, mas é muito significativo a respeito do que estávamos falando sobre o modo de entender a liberdade hoje e o modo que Deus entende a liberdade. Este homem sai de casa centrado em quem? Centrado nele. Né? Ele era o protagonista de tudo, e os outros eram problemas. Estavam atrasando, tinha, assim, todo mundo estava contra ele. E ele estava muito chateado por isso. Até que, a uma certa altura, acontece alguma coisa. Ele recebe um presente, um par de óculos. Óculos especiais, porque com aqueles óculos ele começa a perceber a realidade de um modo diferente. Não mais a partir do seu eu, dos seus desejos, das suas necessidades, mas ele consegue enxergar o que o outro está vivendo, o que o outro está precisando, o que o outro carrega dentro de si. Ele, vocês viram que ele a certa altura fica assim, sai correndo, não aguenta. E até chegando em casa, ele quer tirar os óculos. Mas ele vê que dentro daquela caixinha tinha uma pergunta. Aceita o serviço? E naquele momento passa aquela criança que no início do vídeo tinha chateado tanto ele percebe que aquela criança precisa de alguém com o qual falar. E aquele jovem aceita e vai conversar com ele. Não fica mais centrado no seu eu, mas na necessidade do outro. Queridos irmãos e irmãs, eu penso que esta graça, e peço, irmã Solange, se por favor pode ir colocar o PowerPoint, eu acho que a liberdade que vem de Deus são estes óculos. Deus nos deu, por graça, estes óculos. Os óculos da liberdade. Para enxergar os outros de um modo diferente. Mas Deus, aqui, o tema é o encontro entre duas liberdades. Deus, com a sua liberdade, Deus é liberdade perfeita, porque em Deus não tem nunca o eu. Em Deus tem somente o nós. Deus é trindade. E nunca o nosso Deus é um Deus que fica fechado, mas é um Deus que se doa na criação. Em Jesus, o Verbo se fez carne. Jesus doa tudo de si. Assim, Deus quer liberdade e nos oferece, por graça, a sua liberdade e nos pergunta, te pergunta, aceita? Aceita esta liberdade que significa serviço? Se você quer, esses óculos são os óculos que permitem te ver os outros de um modo diferente. Esse é o grande desafio. E por isso, segundo ponto, o que isso tem a ver com vocação? O lema do ano vocacional, como foi bem lembrado no início, é vocação, graça, que foi o tema do primeiro encontro, e missão. Deus, como escrevi aqui do lado, a vocação, o chamado que o Senhor faz a cada pessoa é um chamado para ir ao encontro do outro.
Muitas vezes, já a irmã Lucivânia falava, temos uma ideia ainda muito errada de vocação. Vocação, a gente pensa nos padres, nas irmãs, algumas vezes nos casais. Assim, a gente reduz a vocação à dimensão da escolha de vida. Claro que isso é vocação, mas vocação é muito mais. Vocação é a vida que nós recebemos. E Deus nos doou a vida para que nós fôssemos ao encontro do outro. A nossa vocação é reflexo da vocação do Filho de Deus, de Jesus Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Qual é a minha vocação? Qual é a vocação de todas as pessoas? É ser um reflexo da vocação de Jesus, do jeito de Deus. E o Papa Francisco, naquele texto esplêndido, a carta que ele escreveu aos jovens, Cristo Vive, ele assim escreve: a nossa vida na Terra atinge sua plenitude quando se transforma em oferta. Eu sou missão nesta terra, e para isso estou neste mundo. Eu sou missão. É muito forte essa expressão do Papa, porque o Papa não diz, eu tenho uma missão, que a gente muitas vezes diz, não é? Mas o Papa diz, não, você é missão. Ou seja, a sua pessoa já comunica, pode comunicar, é chamada a comunicar algo de Deus. Tem aquela história sobre São Francisco, acho que vocês já escutaram falar, que um dia São Francisco, lá em Assis, falou com os seus frades, vamos pregar, vamos para Assis para pregar. Assim, eles saíram pensando de ter que, preparando-se até, quem sabe o que vou dizer, assim. Seguiram Francisco e Francisco não falou nada. Foram fazer esse caminho na cidade, ficaram 2 horas, mas nenhuma palavra Francisco falou. Quando eles voltaram em casa, Francisco perguntou, os frades perguntaram, Francisco, mas não tínhamos que pregar? E Francisco falou, nós pregamos com a nossa presença. Se precisar, você use palavras, mas sua primeira pregação seja a sua pessoa. E isso, queridos irmãos e irmãs, é o que Deus nos chama a viver. Isso não como algo de pesado, meu Deus, que coisa pesada que eu tenho que viver. Mas isso é o fruto de uma relação de amor. Eu gosto sempre realçar que na palavra chamado, que é a tradução da palavra vocação, que vem do latim vocare, que significa chamar, na palavra chamado é contida a palavra amado. Eu, você, nós somos chamados, chamada, porque amadas. A primeira coisa a qual somos chamadas é uma relação de amor com Deus. Uma relação que até no próximo encontro verão como aprofundar. Mas já a Lucivânia falava no outro encontro, a vida sacramental, a palavra. Tem um congresso que agora as irmãs paulinas estão propondo no mês de agosto, me parece 16 e 17, onde se fala da importância da palavra de Deus na vida do catequista. Todos estes são instrumentos da oração pessoal para crescer nesta relação de amor e para anunciar, para viver esta liberdade que Deus nos dá e que nos coloca a serviço. Por isso nós somos missão. E há poucos dias vivenciamos a Jornada Mundial da Juventude, jovens reunidos em Lisboa para se encontrar
com o Papa Francisco, se encontrarem como igreja jovem e refletir sobre, a partir da experiência de Maria. Aqui coloquei um trecho da mensagem que o Papa escreveu para a 37ª Jornada Mundial, cujo lema era Maria levantou-se e partiu apressadamente. E o Papa diz assim: depois da Anunciação, Maria poderia concentrar-se em si mesma, nas preocupações e temores derivados da sua nova condição. Mas não, entrega-se totalmente a Deus. Levanta-se e põe-se em movimento, porque tem a certeza de que os planos de Deus são o melhor projeto possível para a sua vida. E ainda diz o Papa Francisco, Maria torna-se templo de Deus, imagem da igreja em caminho, a igreja que sai e se coloca ao serviço, a igreja portadora da boa nova. É isso, queridos irmãos e irmãs, que é a nossa vocação. Acho tão bonito desse trecho que Maria mesmo, nossa, recebeu um anúncio, poderia ficar lá entre preocupações e alegrias, voltada no seu eu. Mas Maria acolhe essa graça que a liberta e a envia. E diz aqui, eu queria que até lêssemos juntos, irmãos e irmãs, esse segundo ponto. Vamos ler juntos. Levanta-se e põe-se em movimento, porque tem a certeza de que os planos de Deus são o melhor projeto possível para a sua vida. Os planos de Deus são o melhor projeto possível para a sua vida. Maria acredita nisso, e Maria hoje diz para nós também. Isso é para você também. Deus tem um plano que não significa algo de fechado no qual eu tenho que me encaixar, mas o plano de Deus é o melhor para mim. Assim, Maria nos convida a olhar a minha vida, seja a sua vida como catequista, mas quero abrir um pouco mais, a sua vida em todos os seus âmbitos, e procure estar em sintonia com este plano de Deus. Teremos uma live sobre a catequese e a missão da escuta. Tudo nasce da escuta. Porque o que Deus quer de nós, o que Deus pensa para nós, é o melhor. Também quando, como na vida de Maria, temos que passar por momentos difíceis. Maria teve que ficar de pé, debaixo da cruz, onde o seu filho foi morto de um modo muito sofrido. Lá também Maria acreditou que os planos de Deus eram o melhor para ela. E Maria provavelmente hoje nos convida a dizer, irmão e irmã, acredite, também quando parece que a situação seja tão difícil, mas lá se entregue, como diz o Papa, entregue-se totalmente a Deus. E não se feche no seu eu, mas possa sair ao encontro dos outros. E aqui a última questão, como tudo isso tem a ver com a catequese, né? Vimos o significado da liberdade, o verdadeiro significado da liberdade que Deus nos oferece, vimos como esta liberdade nos envolve e nos chama a ter uma atitude que nos faça sair. E tudo isso como se traduz para a catequese? A irmã Lucivânia, no primeiro encontro, deixou com vocês a imagem do canal. Eu gostaria de deixar para vocês a imagem dos óculos do vídeo. Porque, assim, refletindo, pensava, a catequese é o ministério, é o serviço que vocês têm para com o povo de Deus, para que cada pessoa
crianças, adolescentes, jovens e adultos possam, em primeiro, conhecer, fazer experiência, se abrir ao amor de Deus, à sua graça. Essa é a grande missão que vocês têm. A partir da sua experiência de Deus, ajudar as pessoas que Deus te confia a se abrir a essa experiência da graça, a essa experiência do amor. E, em segundo ponto, a partir do que a gente conversou até agora, que cada pessoa seja ajudada por você a descobrir o verdadeiro significado do dom da liberdade que o Senhor nos deu por sua graça. A verdadeira liberdade. Eu acredito que as nossas crianças, adolescentes, jovens, também adultos, não tem muitos lugares onde podem escutar falar de liberdade no modo em que nós falamos aqui, no modo em que Deus quer que a liberdade seja vivenciada. Que tal a catequese ser o lugar onde vocês possam ajudar as pessoas, vocês confiadas, a fazer essa experiência? E concretamente, irmã, como? Eu acredito que não podemos viver a catequese somente na sala da catequese. A catequese não se faz somente na sala da catequese. A catequese se faz saindo. A catequese se faz visitando um lar de idosos. A catequese se faz, quem é catequista de primeira comunhão, que os seus catequizandos possam acompanhar os ministros nas visitas aos idosos quando levam a Eucaristia. A catequese se faz olhando, indo em um lugar bonito onde se aprecia a grandeza do Deus Criador. A catequese se faz indo ao encontro dos pobres. Isso é, acredito, um lugar onde vocês podem ajudar os catequizandos a fazer a experiência da liberdade. E ajudá-los, sim, a viver essa liberdade, se abrindo aos outros, a partir dos dons de cada um. E aqui, terminando quase a nossa fala sobre esta questão de se abrir aos dons de cada um, queria novamente chamar o catequista Francisco, o Papa Francisco, que sempre na Christus Vivit tem uma fala muito importante. Ele fala assim: eu gostaria que lêssemos este primeiro ponto juntos. Vamos ler juntos. Muitas vezes, na vida, perdemos tempo a questionar-nos: quem sou eu? E podes passar a vida inteira a questionar-te, procurando saber quem és. Mas a pergunta que te deves colocar é esta: para quem sou eu? Para quem sou eu? E vamos ler juntos também a continuação. És para Deus, sem dúvida alguma, mas Ele quis que fosses também para os outros. E colocou em ti muitas qualidades, inclinações, dons e carismas que não são para ti, mas para os outros. Acredito, irmãos e irmãs, que aqui tem muito da missão de vocês. Ajudar os vossos catequizandos a se fazer essa pergunta: para quem sou eu? Claro que é importante se perguntar quem sou eu. No itinerário vocacional, de discernimento vocacional, temos que nos fazer essa pergunta, se conhecer, saber que nós somos, ter um contato sempre mais profundo com o nosso eu interior, com a nossa interioridade, porque lá Deus me fala, através da minha história, através do que eu sou. Mas eu não posso parar aqui, porque o risco é de voltar àquele eu. Mas a pergunta que tem que ser feita depois é para quem sou eu? E aqui penso nos catequistas da Crisma,
Mas não somente, mas sobretudo no Crisma se fala dos carismas, dos dons, das aptidões. E desde criança, quais são os teus dons? Passa algo para os outros. Acho que estas questões são questões muito concretas que podem ser trabalhadas. Em primeiro lugar, em nós. Né? Nós somos, em primeiro lugar, catequistas de nós mesmos, não é? Mas também com as pessoas que Deus nos confia. E quero terminar aqui a minha fala com a música. Até durante esta música, se alguém quiser colocar na chat alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma coisa que ressoou mais forte, isso valoriza a nossa partilha. E pensei em uma música antiga, mas como se diz, antiga é sempre nova, que é a música de Um Dia Escutei Teu Chamado. E vamos escutá-la. Peço à irmã Solange, por favor, que a coloque aqui para nós. Coloquei uma versão com as letras, assim a podemos cantar e depois vamos nos cumprimentar no final desta música. E cantamos com o nosso coração. Um dia escutei teu chamado, divino recado, batendo no coração. Deixei deste mundo as promessas e fui bem depressa no rumo da tua mão. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Os anos passaram ligeiro, me fiz um obreiro do reino de paz e amor. Nos mares do mundo navego e as redes me entrego, tornei-me teu pescador. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Embora tão fraco e pequeno, caminho sereno, com a força que vem de ti. E a cada momento que passa, revivo esta graça de ser teu sinal aqui. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia. Queria realçar o final dessa, acho tão bonito o refrão. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Todos nós estamos neste mundo porque temos uma missão que não é para mim só, mas é para o outro. Provavelmente precisamos novamente escutar o grito que vem do povo para nos abrir à vocação a qual Deus nos chamou. Vamos pedir esta graça hoje por intercessão da Rainha dos Apóstolos de São Paulo, que saibamos escutar o grito e saibamos nos colocar a serviço, e saibamos, vocês como catequistas, ajudar todas as pessoas que são, Deus coloca
aos vossos cuidados, entrega aos vossos cuidados, ensinem a escutar este grito, porque lá tem Deus que chama por cada um de nós. Eu agradeço. Na slide, na última slide, se Irmã Solange pode colocar isso, queria deixar aqui, primeiro, o meu muito obrigada, tá, por esse momento de partilha, os nossos contatos, nosso das Irmãs Apostolinas, seja o Zap, seja e-mail, os nossos meios, qualquer dúvida, pergunta que vai surgir, estamos à disposição. E vamos, corações ardentes e pés a caminho. Esta é a bela vocação a qual Deus nos chamou. Obrigada pela paciência. E assim, Irmã Sheila, a palavra com você. Irmã Annalise, o que dizer depois dessa linda apresentação, dessa linda reflexão que você nos fez? Com certeza, muitos catequistas se sentiram tocados, pela sua colocação. Eu, pelo menos, fiz várias anotações, que de fato me ajudou bastante, e algo assim que eu quero destacar antes de apresentar aqui todas as pessoas que colocaram aqui no chat, de onde estão acompanhando esta nossa live, só para fazer uma síntese daquilo que a irmã Annalisa falou, quando ela fez essa relação da liberdade no Papa Francisco, no pontificado dele, Quando ele diz assim: nós somos livres para servir, não para fazer o que queremos. Quando somos livres, é aí que somos chamados para servir, para ir ao encontro do outro, para se colocar a serviço. Então, eu penso que de tudo aquilo que você falou foi algo que me tocou profundamente. A partir dessa liberdade que Deus, que é a perfeita liberdade, nos dá, Ele nos oferece gratuitamente. E é com essa mesma gratuidade que nós somos chamados e chamadas a ir ao encontro do outro, a nos colocar os nossos pés a caminho, como bem resume o lema desse ano vocacional, Esse coração que arde e que nos convida, nos coloca em ação, em missão, nos colocar a caminho. Então, aqui eu quero agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco, aqui acompanhando essa nossa live. A irmã Solange está colocando aqui na tela em destaque a Júlia Brito, que é lá de Brasília, a Marilac, que é de Calcaia, nós temos a Noêmia, a Rejane, a Ivete, da Bahia, nós temos do Rio Grande do Sul, que eu vi aqui, que mais aqui? Aqui Paróquia Santo Amaro, Jaboticabal, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio de Janeiro. Então, nós temos bem representado aqui o nosso Brasil. Então, irmã Annalisa, muito, muito, muito obrigada por essa sua belíssima e simplicidade com que você apresentou esse nosso encontro de hoje. Eu já aproveito para agradecer a todos os catequistas, a todas as pessoas que nos acompanharam nesta nossa live. E para nós concluirmos esse nosso momento de formação, eu vou rezar a oração que tanto a irmã Annalise também fez essa referência à oração do ano vocacional, para que nesse mês de agosto, mês dedicado às vocações, a gente possa primeiro rezar pela nossa vocação, para que o Senhor sempre nos dê esta graça da fidelidade, da perseverança, que os nossos corações sempre estejam ardendo por amor a Jesus e por amor ao próximo, ao nosso irmão, e que nossos pés estejam sempre a caminho, ao encontro dos nossos irmãos e irmãs. Então, rezemos
esta oração unindo todas as intenções que cada um de vocês traz no coração. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Então, antes de passar a palavra para a irmã Analisa fazer as suas considerações finais, os seus agradecimentos, eu gostaria de fazer um convite para todos vocês que estão acompanhando esta nossa live. A irmã Annelise já deu o spoiler, que é do nosso 4º Congresso Online de Catequese Paulinas, que acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de agosto, quarta, quinta e sexta, das 19h30 às 21h30. Então, este congresso tem como objetivo oferecer aos catequistas a oportunidade de aprofundar a importância da palavra de Deus no ministério do catequista, ajudá-los a uma maior intimidade com a palavra de Deus em vista de uma melhor concretização da sua missão. Com este intuito, todas as conferências e atividades do 4º Congresso Online de Catequese Paulinas irão aprofundar esta temática, conforme a programação completa que você pode encontrar nas redes sociais da Paulinas Curso. Então, no Instagram, no Facebook, você pode... aqui a irmã Solange colocou o link, que também você pode fazer a sua inscrição e também garantir já a sua vaga e ter a programação completa. Então, desde já, agradeço a cada um de vocês, pode curtir, compartilhar esta nossa live para que ela possa chegar a mais pessoas. Então, irmã Analisa, você pode fazer as suas considerações finais para a gente ir concluindo esta nossa live. Isso. Primeiro, convido todos a participar desse congresso, seguir o que as irmãs paulinas fazem na catequese é esplêndido. Esse tema sobre a palavra de Deus é fundamental. Assim, eu reforço o convite. E a minha última palavra é com Maria. Maria, você que é catequista, tenha sempre Maria como companheira na sua missão. Maria foi grande catequista, ela foi a catequista de Jesus. E Maria conseguiu ser uma ótima catequista pela relação que ela tinha com Jesus. Assim, o meu convite é que Maria seja ainda mais presente na sua vida. E também digo a você, jovem, quem sabe, quando eu era catequista, a minha vocação religiosa como apostolina nasceu e brotou quando eu era catequista. Esse desejo de anunciar aos outros o amor de Deus me fez perguntar: por que não doar a vida para essa missão? E hoje, graças a Deus, aqui estou. Assim, também você que ainda está em dúvida, mas sente forte esse desejo de anunciar o amor de Deus que você encontrou e está decidindo o que fazer da sua vida, se faça essa pergunta: por que não? Por que não consagrada para o anúncio do Evangelho? Paulina, apostolina, qualquer será o seu caminho, estará no lugar certo, lá encontrará a sua felicidade. E você que está seguindo outros caminhos vocacionais, seja firme e, repito, com Maria, juntos para dar ao mundo Jesus que primeiro temos no nosso coração.
E agradeço, irmã Sheila, ainda uma vez, pela possibilidade de estarmos aqui, todas as irmãs paulinas, e se Deus quiser, até a próxima terça-feira, com a irmã Lucivânia, que já está se preparando para uma bela partilha sobre o tema que foi a ela pedir. Isso mesmo, irmã Analisa, muito obrigada pela sua presença, pela sua simplicidade com que você desenvolveu esse tema. E, então, agradeço a presença novamente de cada um de vocês, fique com Deus e até a próxima live, que vai refletir sobre catequese e vocação, o cuidado da formação humana, espiritual e cultural, que será conduzido pela irmã Lucivânia Conceição Oliveira, que é também apostolina. Então, fique com Deus e até a próxima live. Até, fiquem com Deus. Muito obrigada. Tchau. Boa missão. O que dá sentido à sua vida? Onde está o seu coração? Quais são as suas buscas? Quais são as suas escolhas? O que Deus sonha para você? Jovem, você já pensou em consagrar sua vida a Deus? Viver em comunidade e anunciar Jesus Cristo, Mestre, caminho, verdade e vida com os meios de comunicação? Convidamos você a entrar nesta aventura de conhecer a vida e missão das Irmãs Paulinas. Irmãs Paulinas, vocação, eu digo sim.